Olá, nesse vídeo do canal Sabedoria de Salomão, eu me proponho a responder uma pergunta que todos já fizeram ou provavelmente vão fazer, porque é algo que tangencia aí a vida de todos. Não importa a sua posição política, não importa quanto dinheiro você tenha, não importa a sua religião, ou se você não acredita, né, em nenhuma religião, bom, não importa, porque os dois aspectos que eu tenho para trazer aqui chegam para todos, sem discussão, que são o sofrimento e a morte. O sofrimento, uma hora ou outra, ele vai chegar até você. Pode ser mais leve, pode ser mais pesado, mas ele vai chegar. Em algum momento, você vai sofrer alguma coisa. E a morte, então, nem se fala, né? Ela vai chegar para todos aí, seja cedo, seja tarde. E, bom, eu disse que eu me proponho a responder isso. Por que eu me proponho a responder isso? Porque eu, como cristão, gostaria de expor aí a minha visão, a visão da Bíblia em relação a esses assuntos, tanto para quem já crê quanto para quem tem uma crença diferente ou não acredita, e eu gostaria de tentar trazer alguma esperança aí em relação a isso, talvez confortar alguém que esteja passando por um momento difícil. Então, se você se interessou e quiser ver a resposta da Bíblia para esses assuntos, vem comigo. De mal, que é o sofrimento, né? Esse é polêmico. Talvez até mais polêmico do que os anteriores, porque ele fica ali ruminando, né? Muitas vezes você acaba sofrendo aí alguma questão física ou até mesmo psicológica que vai durar aí pelo resto da sua vida. Então eu creio que as pessoas elas tenham mais essa dificuldade em aceitar o sofrimento, porém do mesmo modo que eu expliquei agora sobre os desastres naturais, se você não crer que Deus está no controle, que aquilo está operando para o seu crescimento, para o seu benefício, se você acreditar que simplesmente você nasceu assim e que não tem mais saída, que a única vida que você tem é essa, e que ela vai ser uma porcaria por conta disso, eu creio que seja muito pior, né? Não sei vocês, eu creio que seja muito pior. O pensamento ideal diante do sofrimento é que ele deve ser visto como uma oportunidade para você mostrar sua confiança na providência divina e para você crescer aí espiritualmente. Uma coisa muito interessante aí das escrituras que talvez poucos tenham notado, é que no céu os graus de recompensa, de fidelidade, eles são diferentes. E no, na epístola do apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz: Bendito o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, o céu ele tem diferentes coroas, ele tem diferentes prêmios, né, diferentes capacidades de contemplar a Deus aí que os fiéis acabam recebendo. E para aqueles que suportarem a provação, bem na questão do sofrimento mesmo, é prometida a coroa da vida. Ela é prometida uma recompensa, uma elevação espiritual maior, né? Porque os graus de bem no céu eles diferem, eles não são iguais. Quanto mais profundamente você conseguir se entregar para Deus e permanecer fiel, isso em todas as áreas, mais você vai conseguir receber da glória divina e mais você vai conseguir contemplar de Deus, né? Todos no céu serão plenamente felizes, né? Serão copos plenamente cheios. Porém, alguns copos são maiores do que outros e uma das formas aí de você ser um copo maior para conseguir transbordar mais da glória de Deus, né? Seria no caso você suportando os sofrimentos e as provações, onde te é prometido dentro dos diferentes tipos de coroas a coroa da vida. Assim podemos ver que muita gente pensa que o meu sofrimento ele é injusto, eu não tenho nada aqui, né? Passei por grandes dificuldades físicas, dificuldades aí emocionais, o cara é todo lascado, enquanto tem outros que vivem uma vida muito melhor, né? Aí com bastante posses, aí uma vida tranquila, com familiares, amigos, uma vida que essa pessoa que está sofrendo consideraria ideal. Mas do mesmo jeito que nós somos diferentes aqui na Terra, como eu expliquei, nós seremos diferentes no céu. E da mesma forma que nosso sofrimento aqui na Terra é diferente, a nossa recompensa no céu também é diferente, ela é proporcional. E o bom é que ela é eterna. Então, enquanto o seu sofrimento aqui
ele vai durar por um determinado tempo, a recompensa que você vai receber na eternidade proporcional ao seu sofrimento, proporcional à sua fidelidade a Deus, à sua capacidade de amá-lo, ela é eterna. Então eu não vejo preocupação, não vejo que alguém deveria se preocupar quanto a algum sofrimento ou mesmo sofrer alguma injustiça, porque como já dizia Sócrates, mais vale sofrer uma injustiça do que cometer uma injustiça, porque no final o que vai valer é a sua alma, né? É quanto você se manteve íntegro durante toda a sua vida. É isso que vai te dar essa recompensa. E um detalhe interessante do evangelho, né, do cristianismo em geral, é que Deus sofreu, né, por nós. Isaías, capítulo 53, versículos 4 e 5 diz: Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, no cristianismo, Deus ele tomou, né, uma forma humana e ele sofreu os maiores tipos de sofrimento possíveis. Muita gente se lembra da cruz, né, que seria a dor física, e de fato esse negócio dói pra caramba, meu amigo, não é brincadeira não. Então, além de uma dor física muito grande, Jesus também sofreu uma dor emocional muito grande. Ele foi traído por um de seus apóstolos, né, por alguém que ele escolheu para estar junto ali com ele, por alguém que ele considerava um amigo, né? Quando Judas se aproxima de Jesus e dá o famoso beijo que o entrega, Jesus, quando Judas está se aproximando, fala, amigo, a que vens? Ou seja, ele ainda considerava Judas aí como um amigo. Ele também é negado 3 vezes por Pedro. Pedro, que era ali considerado um líder dentre os apóstolos, né? Um dos apóstolos mais velhos que estava sempre com Jesus aí em eventos como, por exemplo, a Transfiguração, alguns eventos que poucos apóstolos iam, Pedro estava presente. E Jesus foi negado 3 vezes por Pedro. O apóstolo Paulo aí, que foi, o grande apóstolo dos gentios aí, ele era um perseguidor da igreja de Cristo, né, antes de ser convertido. Ele cometeu diversas atrocidades. Então, mesmo dentre aqueles que estavam juntos a Jesus aí, né, que ele tinha escolhido, ele sofreu aí traições, negações na cruz. Só Maria, a sua mãe e João dos apóstolos estavam com ele. Os outros todos tinham fugido. Então Jesus, além da dor física da crucificação, que eu recomendo aí vocês darem uma pesquisada, porque o negócio é dolorido pra caramba. Além disso, teve um impacto emocional ali muito forte e o impacto espiritual dessa dor é simplesmente absurdo. Aqui no próprio capítulo 53 de Isaías, vai dizer que ele sofreu a ira de Deus, né? Porque ali naquele momento ele estava carregando os pecados de toda a humanidade e Deus ele odeia o pecado. Então ele foi ali, ele puniu severamente ali Jesus, ele foi separado do Pai naquele momento, algo que antes nunca tinha acontecido. Jesus sempre esteve junto ao Pai, mas naquele momento ele foi separado. Então ele sofreu uma dor espiritual aí que eu sinceramente não consigo nem descrever. Então o sofrimento que ele passou é muito além aí do que qualquer ser humano aqui nessa terra pode passar. E ele sofreu isso para cobrir os nossos pecados e para nos dar a oportunidade aí de irmos para o céu, né, de sermos justificados e aí sim ter toda essa glória, toda essa recompensa que eu citei aqui anteriormente. Então vemos que novamente Deus é o único que pode dar sentido ao nosso sofrimento. Sem ele, como diria Albert Camus, a vida é realmente um absurdo. Quanto a Quanto à morte, bom, primeiramente a morte ela é inevitável para todos. Então, em um momento ou em outro, você vai morrer. Alguém que você gosta vai morrer. Deus vai acabar tirando a sua vida, como vai tirar a de todo mundo. Não é algo exclusivo que acontece só com você. Eu sei que durante o momento ali de estar passando por algum luto, isso acaba sendo um pouco talvez cruel de se dizer, mas o grande fato é que isso acontece para todos, porque com o pecado entrou a morte, então todo mundo vai morrer. Só que isso acaba sendo positivo, porque a morte nada mais é do que uma libertação, ela é uma libertação desse mundo para o começo da glória, né? Ela é aonde é separado o justo do injusto.
porque a justiça da terra, ela falha. Muitos podem acabar se dando bem sendo injustos, e muitos justos podem acabar sofrendo, podem acabar ali não tendo tanta recompensa quanto um injusto. Mas a morte, ela é onde vão ser separados aí os justos dos injustos, ela separa o joio do trigo. Então, o justo, ele não deve temer a morte, porque é ali que a sua justiça vai finalmente ser consumada. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, você não tem que temer a morte, porque ela vai ser onde a sua justiça, a justiça daquela pessoa, vai ser finalmente consumada. Apocalipse 21, capítulo 6 e 7 diz: e disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem eu tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Isso aqui é lindo, cara. Então isso diz que basicamente aí quando alguém morre, o juízo final para ela já vai chegar instantaneamente. E aquele que for justo, bom, Deus vai dar de graça da água da vida eterna. E você vai herdar tudo, você vai ser literalmente um filho de Deus, um súdito do reino do filho do amor de Deus. Então você realmente não tem preocupação nenhuma quanto à morte. Um justo não deve temer a morte. Quanto à morte de entes queridos, né, que eu tinha citado um pouco anteriormente, ela pode parecer uma coisa difícil, mas em Deus você encontra consolo para isso. Eu trago mais alguns versículos aqui. Eu trago dois versículos. O primeiro é 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4, que diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Quem diz isso é o apóstolo Paulo, e esse cara sim precisou do consolo de Deus, precisou de uma força muito grande, porque Paulo foi perseguido, foi preso, posteriormente foi decapitado por Nero, né? Sofreu aí na mão do Império Romano, sofreu na mão aí dos fariseus que estavam perseguindo a pregação do evangelho. Então esse cara foi caçado, passou por muita coisa, e se ele próprio disse aí que Deus deu forças para ele não só ser consolado, mas também consolar aí aos outros, então pô, eu acho que tá mais do que provado que Deus pode consolar sim uma perda aí, alguma situação difícil que você esteja passando, e o principal versículo em relação a isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 e 14. Isso aqui é lindo, prestem bem atenção. É acerca da ressurreição e vinda de Cristo, onde está escrito: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer de volta com ele. Ou seja, isso aqui diz também o que Jesus diz em 1 João, capítulo 14, né? Versículos 1 em diante, que ele diz: credes também em Deus, credes também em mim, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, na casa de meu pai há muitas moradas. Ou seja, ele está dizendo que na ressurreição aí, todos os justos vão aí ressuscitar e vão se reencontrar. Então aqui próprio está dizendo, para que não sejam ignorantes acerca das coisas que estão por vir, como aqueles que não têm esperança. Ou seja, se você não crê na volta de Cristo, na ressurreição aí dos justos para a vida eterna, então você não tem esperança. Novamente entramos naquilo. Se você vê a morte, tanto de entes queridos quanto você aí sente aflições pela sua própria morte, e você não tem Deus, não tem esperança nenhuma, acabou. Mas como aqui está dizendo, é para você consolar aí ao seu próximo, consolem uns aos outros com essas palavras, de que o que está por vir em Deus é muito glorioso. Portanto, concluímos aí todos os tipos aí de mal, tanto o mal moral, tanto a sua origem, como ele é perpetuado, a nossa vitória sobre ele, os desastres naturais de igual modo, o sofrimento de igual modo e a morte de igual modo. Eu espero de verdade que toda essa explicação tenha aí
te feito repensar esses assuntos, tenha te aproximado de Deus, porque esse é o meu papel aí, em todas as reflexões que eu for trazer para esse canal. Então eu espero ter te ajudado. Nos vemos no próximo vídeo aí do canal Sabedoria de Salomão e fui!